Houve uma época em que a simples aparição de um superstar era o suficiente para fazer uma arena inteira explodir. Nomes que representavam glória, sacrifício e momentos inesquecíveis. Mas o tempo é impiedoso. Ele não poupa ninguém, nem mesmo lendas. Alguns se foram no momento perfeito, outros ficaram tempo demais e viram seu próprio mito desbotar lentamente. Hoje, vamos relembrar superstars da WWE, que só deixaram o ringue quando seu auge já havia passado. E tudo começa com um homem que já foi considerado quase perfeito. 1. Kurt Angle. Kurt Angle foi por muito tempo considerado o epítome do wrestler perfeito. Campeão olímpico, precisão técnica de alto nível e uma intensidade difícil de superar. No início dos anos 2000, ele parecia intocável. Cada movimento era preciso. Cada luta contava uma história de velocidade, técnica e emoção crua. Duelos contra The Rock, Stone Cold Steve Austin ou Brock Lesnar ainda estão entre os melhores da história da WWE. Mas o preço dessa perfeição foi alto. Anos de lesões e desgaste físico deixaram suas marcas. Mesmo assim, Angle não queria parar. Na TNA, ele continuou a mostrar paixão, mas seu corpo não conseguia mais acompanhar o ritmo de seus melhores anos. Os movimentos ficaram mais lentos, a explosividade desapareceu e, para muitos fãs, foi doloroso perceber que a máquina humana de suplex não estava mais em sincronia com seu próprio legado. Quando a WWE o trouxe de volta em 2017, a esperança de um grande último capítulo reacendeu. Mas a realidade foi desanimadora. Lutas contra estrelas mais jovens pareciam pesadas, a faísca anterior estava faltando. O ponto de virada definitivo veio na WrestleMania 35. Sua luta de despedida deixou muitos fãs desapontados. Kurt Angle continua sendo uma lenda, mas sua história levanta uma questão. Uma aposentadoria mais cedo teria tornado seu legado intocável. 2. Sting. Sting era mais do que apenas um wrestler. Ele era o coração e a alma da era de ouro da WCW. Com a pintura facial branca, o olhar gélido e o bastão de beisebol preto, ele personificava lealdade, orgulho e resistência. Nos anos 90, Sting carregava uma promoção inteira em seus ombros. Cada aparição fazia a arena tremer, cada momento parecia significativo. Mas após o colapso da WCW, este poderia ter sido o momento perfeito para uma despedida digna. Em vez disso, Sting continuou lutando. Na TNA, ele foi tratado como uma lenda viva, mas seu corpo começou a mostrar limites. A aura ainda estava lá, as emoções também, mas a velocidade e a mobilidade diminuíram. Suas lutas pareciam cada vez mais difíceis, quase árduas, e lembravam os fãs de que nem mesmo os ícones podem escapar do tempo. Quando Sting finalmente chegou à WWE em 2014, o entusiasmo explodiu. Muitos esperavam um último grande capítulo, mas a realidade foi desanimadora. A luta contra a Triple H vivia de nostalgia, não de desempenho. Pior ainda, seu duelo com Seth Rollins em 2015 terminou em uma grave lesão que quase encerrou sua carreira abruptamente. Mesmo mais tarde, na AEW, o mesmo conflito se manifestou. Paixão ilimitada, mas um corpo que não conseguia mais acompanhar. Sting permanece intocável como um símbolo de sua era. Mas sua jornada levanta uma questão silenciosa. Quando a perseverança se torna um fardo para o próprio legado? 3. The Big Show. The Big Show foi outrora a dominância personificada da WWE. Com mais de 2 metros de altura e força colossal, sua mera presença era muitas vezes suficiente para intimidar oponentes e público. Em seu auge, ele era considerado um gigante imparável, capaz de medir forças com lendas como The Rock, Stone Cold Steve Austin, The Undertaker e John Cena. Cada golpe parecia um terremoto. Cada vitória ressaltava seu papel como uma força da natureza no ringue. No entanto, a partir de cerca de 2014, a imagem começou a mudar. As lutas ficaram mais lentas, as histórias se repetiam
e a nova geração de superstars ganhava destaque. Apesar do cansaço visível, Big Show permaneceu presente, menos por sua forma atual, mas por seu nome e sua história. Para muitos fãs, parecia que ele se apegava a um papel que lentamente escapava de suas mãos. Ainda assim, ele demonstrou um esforço impressionante. Aos 40 anos, Big Show trabalhou duro em sua forma física, perdeu peso e recuperou um pouco de mobilidade. Os confrontos com Braun Strowman em 2017 lembraram brevemente o gigante de antigamente. Mas em vez de usar esse momento como um final digno, ele continuou. Sua mudança para a AEW e aparições posteriores pareciam cada vez mais nostálgicas e revelavam os limites de seu corpo. Big Show dedicou sua vida ao wrestling. Mas sua história levanta a questão. Ele teria permanecido inesquecível se tivesse se aposentado, quando o mundo ainda o via como um gigante invencível. 4. The British Bulldog. The British Bulldog, nome Real Davey Boy Smith, foi o orgulho do wrestling britânico nos anos 90. Com seu físico musculoso, sua dureza intransigente e uma mentalidade quase inquebrável, ele personificava a força bruta. O auge emocional de sua carreira veio em 1992, no SummerSlam, no estádio de Wembley, quando ele derrotou Bret Hitman Hart e ganhou o campeonato intercontinental diante de sua torcida. Este momento o tornou imortal. Mas a fama e o sucesso não puderam impedir que seu corpo se deteriorasse lentamente. Após sua mudança para a WCW no final dos anos 90, Bulldog sofreu uma grave lesão nas costas, que afetou sua saúde de forma duradoura. Quando a WWE o trouxe de volta em 1999, foi uma decisão arriscada. O wrestler que retornou não era mais o lutador poderoso que os fãs conheciam. Seus movimentos pareciam rígidos, a explosividade faltava e ele tinha visível dificuldade em acompanhar um produto de wrestling que havia mudado drasticamente. Além disso, houve tensões pessoais e emocionais, especialmente dentro da família Hart, que o desequilibraram ainda mais. Em 2000, Davey Boy Smith finalmente teve que parar. Seu último capítulo no ringue esteve longe da glória, mas seu legado permanece o de um lutador, que perseverou até o fim amargo. A pergunta permanece. Uma aposentadoria mais cedo teria preservado ainda mais seu status lendário. 5. Ric Flair. Ric Flair nunca foi apenas um wrestler. Ele era uma aparição. Com suas vestes luxuosas, o lendário Woo e um carisma incomparável, ele definiu por décadas o que significava ser um verdadeiro showman. Quando Vince McMahon o trouxe de volta para a WWE em 2001, essa decisão parecia totalmente acertada. Mesmo em idade avançada, Flair atraía a atenção, contava histórias no ringue e empolgava o público com sua pura personalidade. Nos primeiros anos, isso funcionou surpreendentemente bem. Embora lhe faltasse a velocidade de seus melhores dias, ele compensava com experiência, psicologia de ringue e carisma. Seu tempo na Evolution e as lutas contra Triple H, Randy Orton ou Edge provaram que Flair ainda tinha um lugar nos holofotes. Mas com o passar dos anos, o declínio físico tornou-se cada vez mais evidente. O cansaço não podia mais ser escondido, e cada luta parecia um pouco mais difícil que a anterior. Em 2008, finalmente veio a despedida perfeita. A luta contra Shawn Michaels na WrestleMania. 24 é considerada até hoje um dos finais de carreira mais emocionantes de todos os tempos. As palavras, "Me desculpe, eu te amo", encerraram um capítulo que dificilmente poderia ter terminado de forma mais digna. Mas Ric Flair não conseguia largar. Ele retornou, lutou na TNA e até mesmo, já com mais de 70 anos, subiu novamente no ringue. A paixão substituiu a razão, o risco substituiu a segurança. Ric Flair continua sendo um ícone, mas seu caminho posterior levanta uma questão dolorosa. Um retorno pode realmente melhorar um final perfeito? 6. Kevin Nash. Kevin Nash,
Conhecido por muitos fãs como Diesel ou Big Daddy Cool, foi um dos gigantes mais legais e influentes do wrestling nos anos 90. Com seu estilo despojado, sua estatura imponente e seu papel dentro da NWO, ele marcou uma era inteira. Nash não precisava ser rápido para dominar. Sua presença por si só era suficiente para exalar autoridade e cativar o público. Mas ele também não conseguiu escapar do tempo. Quando Kevin Nash retornou à WWE em 2011, o líder autoconfiante de outrora não estava mais no ringue. Em vez disso, os fãs viram um wrestler na casa dos 50, cujos movimentos pareciam mais lentos e cujo corpo sofria visivelmente com anos de desgaste. A WWE tentou usar a nostalgia e incluí-lo em grandes histórias, mas foi exatamente aí que seus limites físicos se tornaram mais evidentes. A luta contra a Triple H no TLC 2011 é um símbolo dessa fase. Duas lendas que antes eletrizavam arenas inteiras protagonizaram um duelo lento e sem força, que provocou mais pena do que entusiasmo. Chegou-se a considerar uma rivalidade com CM Punk, um cenário que muitos fãs olharam com ceticismo. Embora se ainda seguissem aparições esporádicas, a magia havia desaparecido. Em 2016, Kevin Nash finalmente encerrou sua carreira de forma silenciosa. Sua despedida foi discreta, mas sua influência permanece. A pergunta permanece: um grande legado é suficiente para justificar uma despedida tardia demais? 7. Kane Kane foi por anos uma das figuras mais aterrorizantes da WWE. Desde sua estreia em 1997, o demônio mascarado personificou a destruição bruta, um monstro sobrenatural que espalhava medo e caos. Com fogo, escuridão e sua conexão com o Undertaker, Kane tornou-se parte integrante da Attitude Era e permaneceu relevante por um tempo surpreendentemente longo. Títulos, grandes rivalidades e os lendários Brothers of Destruction o tornaram um ícone. No entanto, com o tempo, exatamente o que tornava Kane tão especial começou a desaparecer. A mística, a ameaça imprevisível, a pura violência. Quando seu personagem mudou e ele finalmente apareceu como Corporate Kane, de terno, a ruptura foi inconfundível. O demônio que uma vez silenciava arenas, agora falava calmamente, seguia instruções e parecia quase comum. Para muitos fãs, este foi o momento em que a aura de Kane se perdeu definitivamente. No ringue, o declínio também se manifestou. As lutas ficaram mais lentas, menos intensas, e cada retorno deixava mais claro que o tempo e o desgaste físico haviam cobrado seu preço. Embora Kane tenha feito aparições esporádicas mais tarde, cada uma dessas aparições lembrava o quão longe ele havia se afastado de seu terror original. Glenn Jacobs encontrou um novo caminho e sucesso fora do ringue. Mesmo assim, uma pergunta permanece. Kane poderia ter permanecido na memória como um demônio intocável se tivesse se despedido mais cedo. Top 8. Hulk Hogan Hulk. Hogan é um dos poucos nomes que estão intrinsecamente ligados à história do wrestling profissional. Em seu auge, ele era o rosto de uma indústria inteira. Com cabelo loiro, estatura imponente e o famoso grito "What you gonna do, brother?" Ele fazia as arenas fervilhar e transformou o wrestling em mainstream mundial. Hogan poderia ter se aposentado no final dos anos 90 com glória absoluta, quando sua lenda já estava consolidada. Mas foi exatamente essa glória que dificultou o desapego. Apesar de graves problemas nas costas, inúmeras cirurgias e restrições crescentes de movimento, Hogan sempre retornava. Suas aparições nos anos 2000 pareciam menos inspiradoras e mais dolorosas. A força explosiva e o carisma ainda estavam presentes nas memórias, mas no ringue, muitas vezes, restava apenas rotina e nostalgia. Sua mudança para a TNA, em particular, foi vista com críticas por muitos fãs. Cercado por talentos mais jovens e atléticos, a Hulkamania parecia deslocada, quase como uma relíquia de outro tempo. Sua última luta ocorreu em 2012 em um show não transmitido,
um fim silencioso para um homem que outrora enchia estádios inteiros. Até hoje, Hogan nunca encerrou oficialmente sua carreira. Sua história levanta uma questão incômoda. Uma lenda pode ser grande demais para reconhecer o momento certo de se despedir? 9. Goldberg foi outrora a destruição personificada. Com seu físico massivo, o olhar intenso e o estilo intransigente, ele encarnava na WCW um poder que podia acabar com tudo em segundos. Sua lendária sequência de vitórias o transformou em um mito. Curto, brutal, avassalador. Era exatamente isso que Goldberg era em seu auge. Quando ele retornou à WWE em 2016, tudo parecia funcionar perfeitamente mais uma vez. Sua rápida vitória sobre Brock Lesnar na Survivor Series foi um momento de pura nostalgia e pareceu o final ideal. Explosivo, claro e consistente. Mas em vez de encerrar essa história ali, ela continuou sendo escrita. A WWE trouxe Goldberg de volta repetidamente e até mesmo lhe deu o Universal Championship 2 vezes. Para muitos fãs, esse foi o ponto em que a admiração se transformou em crítica. A cada retorno, seus limites ficavam mais evidentes. Velocidade, técnica e resistência não conseguiam mais acompanhar o elenco moderno. O ponto baixo veio na Arábia Saudita, na luta contra The Undertaker. Um duelo lento e perigoso, onde movimentos simples falharam e uma queda grave quase terminou em catástrofe. Era doloroso ver como dois ícones lutavam contra seus próprios corpos. Goldberg insiste até hoje que ainda pode competir, mas a realidade fala uma linguagem diferente. Sua história levanta uma pergunta clara. É mais respeitoso celebrar o passado do que colocá-lo à prova repetidamente. 10. Mick Foley. Mick Foley representa como poucos a abnegação no wrestling. Ele nunca foi o performer mais atlético ou elegante, mas seu coração, sua resistência à dor e sua total dedicação o transformaram em uma lenda. Momentos inesquecíveis, quedas brutais e lutas que levaram seu corpo aos limites absolutos definiram sua carreira. Após a extrema luta Hell in a Cell contra Triple H no ano 2000, sua aposentadoria parecia o único passo lógico. Mas para Mick Foley, a despedida nunca foi definitiva. O clamor dos fãs, a atmosfera da arena e as emoções sempre o atraíam de volta. Alguns retornos foram excepcionais, como a intensa rivalidade com Randy Orton em 2004 ou a batalha implacável contra Edge em 2006. Essas lutas provaram que Foley, mesmo além de seus limites físicos, ainda podia contar grandes histórias. Outros retornos, no entanto, pareceram deslocados e deixaram os fãs mais preocupados do que entusiasmados. Mesmo fora da WWE, Foley não encontrou um ponto final definitivo. Na TNA, ele chegou a ser campeão mundial, embora houvesse talentos mais jovens e fisicamente mais fortes disponíveis. Essa fase demonstrou seu amor ilimitado pelo wrestling, mas também o quanto ele se sobrecarregou além de seu auge. Mick Foley continua sendo um ícone, mas sua história levanta uma questão silenciosa e pensativa. Quanto sofrimento um legado realmente vale? Esses nomes representam glória, paixão e momentos inesquecíveis no wrestling. Mas eles também mostram como pode ser difícil encontrar o momento certo para se despedir. O tempo é o único adversário que nem mesmo as lendas podem vencer. Quem você acha que deveria ter parado antes para proteger seu legado? Escreva nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal para mais histórias do mundo do wrestling.